Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 22 de dezembro de 2021, quarta-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão inscrever, ativa o sininho também, dá essa força para a gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, tropa, quarto amanhã a gente tem uma grade muito legal, bastante jogo de equipe grande ali que tá brigando pela liderança. Então, a tendência de ser um dia muito bom para operar. Só que passando sobre o dia, eu preciso falar sobre o dia de ontem. Pelo amor de Deus, cara. Com tranquilidade, foi um dos piores dias que a gente teve no canal. A gente errou mais do que acertou, ontem deu tudo praticamente errado. O Mamelodi perdeu um jogo depois de 26 partidas. O AEK amassou a partida inteira, quando levou o contra-ataque, levou o gol, foi inacreditável, perdendo um gol, depois perdeu o pênalti, o Fulham perdeu um gol no finalzinho, até botei o vídeo no Telegram, o cara sozinho chutou na travessão, voltou para outro cara que mais sozinho ainda conseguiu chutar para fora, enfim, tem dias que são noites, tá? Isso acontece no futebol, não foi o primeiro dia ruim e muito menos vai ser o último, tá? Posso afirmar para vocês isso com toda a tranquilidade do mundo. Por isso é importante ter gestão de banca, tá? E por isso também é importante, vou reforçar, você entrar lá no meu Telegram, o link está na descrição, não é um grupo de tips, mas é um grupo gratuito, eu comento sobre alguns jogos lá quando eu estou assistindo, também dou ideia para vocês. E ontem eu falei, quando veio o terceiro resultado ali seguido ruim, eu falei, tropa, o de hoje não tá legal, eu aconselho vocês a pararem, eu vou parar, porque a tendência quando o dia começa ruim é ele continuar ruim. E o que isso pode acarretar a você? Um descontrole emocional, principalmente para quem está começando. Aí você tem uns resultados seguidos, ruim no mesmo dia, aí você perde o controle quando você viu, já botou grande parte da sua banca numa outra partida, e se ela dá errado, o que é provável de acontecer, aí quando você menos esperar, você vai ter botado sua banca toda num jogo até teoricamente tranquilo, buscando apenas um gol na partida, e pode dar errado quando você viu, já era, você zerou, game over, você não tem nem a chance de tentar dar volta por cima. Então, começou o dia ruim? Calma, respira, vai fazer outra coisa, despluga de futebol, vai sair com a namorada, com o namorado, não sei, vai no cinema, viu o Homem-Aranha novo, que falaram que tá bom pra caramba, mas eu ainda não assisti. Mas, dá uma desplugada, tá bom? Todo dia tem jogo, cara. Ontem foi segunda, né? Terça-feira tem jogo, que é hoje. Quarta-feira tem jogo, quinta-feira, final de semana, só pega leve. E principalmente, faça gestão de banca para quando você ter heads, serem heads tranquilos de você seguir depois, tá bom? Então bora logo começar amanhã, sem enrolar, que a gente tem jogo pra caramba. Primeiro jogo que eu tenho aqui, ao 12h30, pelo Campeonato Italiano, é o jogo da nossa queridíssima Lazio, que vai visitar o Venezia. Se a gente olhar essa race aqui do Venezia, horrível, que tá sem ganhar pelo menos 5 partidas, e eu tenho a Lazio que vive altos e baixos, tentando se encontrar na competição e buscar aqui pelo menos uma vaguinha na Europa League. Tá? A Lazio é o 8º colocado, tem 28 pontos, porém da Roma ela está a 3. Champions League aqui da Itália, toda vez eu reforço, vai ficar entre esses 4, tá? Não tem jeito, a não ser que aconteça uma coisa muito absurda aqui, de um time cair muito, que provavelmente não vai acontecer. E eu tenho a Venezia, que é um time que acabou de subir para a primeira divisão, e provavelmente a luta dela é se manter mais um ano aqui na Série A. Venezia em 18 jogos tem apenas 4 vitórias, empatou 5, perdeu 9, fez 17 gols, sofreu 31, sofre bastante gols. E eu tenho a Lazio, que é um time muito over. Normalmente jogos da Lazio a gente entra no mercado de gols, em 18 jogos fez 36 gols e sofreu 33, é uma média de quase 4 gols por partida, é muita coisa esse time da Lazio. Vamos dar uma olhada aqui no histórico? Eu não vou olhar o confronto direto, porque o Venezia estava na segunda divisão, mas dos últimos 5 jogos, tanto da Lazio quanto do Venezia, a gente teve ambas marcam. Venezia vem de 3 jogos de invencibilidade. Assim, ele não está perdendo, o problema é que ele também não está vencendo. Vem sofrendo gol nos últimos 6 jogos. Eu tenho que parar de clicar. A Lazio dos últimos 7 jogos em 6, a gente teve pelo menos 3 gols. Dito isso, para essa partida aqui eu gostaria de explorar 2 cenários, o primeiro e o mais tranquilo, o mais safe, é o mercado de gols, porque eu tenho a Lazio, que é um time muito over, ela precisa se expor, porque se a Lazio realmente quiser chegar ali no pelotão de cima, ela não pode desperdiçar pontos contra o Venezia, com todo respeito ao Venezia. O Venezia é um time muito mais fraco, tá? Então a Lazio nessa de se expor, ela acaba levando muito contra-ataque também, tanto que por isso ela é um time que sofre praticamente a mesma quantidade de gols que ela faz. Então dá para explorar o mais de 1,5 no safe do Mundo Bet e o mais de 2,5 gols que ambas marcam para quem é ousado e quiser buscar uma oddzinha mais alta. Principalmente para mim, o mais de 2,5 gols, tá bom? O outro cenário aqui que dá para explorar
é aproveitar esse momento ruim do Venezia, que está 5 partidas sem vencer no campeonato italiano, e a Lazio ali já venceu o último jogo, tentando aí manter uma sequência de vitórias para chegar no pelotão de cima, explorar alguma coisa para Lazio, a favor da Lazio, mas com um empate, seja um empate anula, seja um dupla chance. A Lazio é um time bem melhor que o Venezia, tem tudo para vencer amanhã, o problema é que a Lazio é um time safado, tá? Um time que você tem mais, um jogo que você tem mais confiança que ela vai vencer, ela não vence. Então, fica aí para os ousados, quem quiser explorar esse momento ruim, dá para buscar um mercado de resultados, mas alertando com um empate. Placar para mim desse jogo, 2-1 para a Lazio. 2h30 da tarde, continuando no campeonato italiano, eu tenho o jogo da Roma, de José Mourinho, que vai receber a Sampdoria. A Roma também é um time que vive muitos altos e baixos com o José Mourinho, porém vem de 2 vitórias seguidas, conseguiu um grande resultado, ganhou da Atalanta de 4-1 fora de casa. Vai pegar a Sampdoria, também que tem uma race bem parecida com a da Roma. Vamos dar uma olhada aqui na classificação rapidamente. A Roma é o 5º colocado, no momento aqui está na zona da Europa League e está a 6 pontos da Atalanta, da Champions League, porém acredito que a briga dela mesmo seja da Europa League para baixo, que tem a Fiorentina com 31, Juventus com 31, Lazio com 28, daqui para o Empoli para baixo também acho que não chega não. E tem a Sampdoria que tem 19 pontos em 18 jogos, ganhou apenas 5, empatou 4, perdeu 9. É um time muito over, fez 26 gols em 18 jogos e sofreu 34, sofre quase 2 gols por partida. E a Roma em 18 jogos fez 30 gols e sofreu 20. Vamos dar uma olhada no histórico? Quando as duas equipes se enfrentam, dos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve menos que 3 gols. É um histórico de confronto under. A Roma ela vem de 3 vitórias seguidas. Dos últimos 7 jogos, em 5, ela venceu o primeiro tempo. Já a Sampdoria vem de 3 jogos de invencibilidade, só que vem sofrendo gol nos últimos 6 jogos. Dos últimos 6 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 6, em todos os 6 foram ambas marcas. Também é mais um jogo que dá para explorar 2 cenários. O primeiro, para mim, e melhor, também é o mercado de gols, porque tem uma Roma que está tentando se levantar, está tentando criar uma estabilidade, uma regularidade no campeonato, está jogando em casa, ela precisa muito vencer, porque como eu disse, está embolada ali aquele pelotão de baixo, então os jogos em casa, contra equipes da parte de baixo da tabela, são jogos que ela tem que vencer. A Roma é um time bem over, a Sampdoria é um time também que sofre muito gol, então a tendência da gente ter um jogo aberto é muito grande, dá para explorar também um mar de gol e meio e um mar de 2 gols e meio, que para mim também vem muito quente. Um outro cenário que dá para explorar é pelo fato da Roma ter um time melhor, tá jogando em casa, tá vindo de 2 vitórias seguidas, principalmente esse último jogo contra a Atalanta, tá empolgado e dá para explorar também um Roma empate anula, tá? Um jogo também que eu exploraria com empate, veio cedo, hein? Essa atualização do SofaScore. Também é o jogo que eu exploraria com empate, porque a Roma também é um time bem safado de entrar no mercado de resultados. Placar para mim desse jogo, 3-1 para a Roma. Também no mesmo horário, às 2h30, também no Campeonato Italiano, a gente tem rodada cheia. Eu tenho um jogo da Inter que vai receber a Torino. A Inter, cara, não tem jeito, tá? A Inter vai ser campeã. Foi uma catástrofe tirar esse título da Inter. Ela já chegou num ponto da temporada que os seus jogadores já chegaram no auge ali da forma física, do entrosamento. Então a Inter cresceu bastante comparado à primeira temporada, até porque a Inter perdeu o Lukaku, deu uma reformulada no time, né? Entrou o Dzeko como principal centroavante, entrou o Çalhanoğlu ali como meio campista, então demorou um pouco para se adaptar, e agora, filho, tá muito chato de aturar a Inter, tá? Em 18 jogos ganhou 13, empatou 4, perdeu apenas uma na competição, fez 48 gols em 18 jogos e sofreu 15, é um time muito over, com ataque muito forte. E do outro lado eu tenho a Torino, que é 10º colocado, um time de meio de tabela, ganhou 7, empatou 4, perdeu 7, né, a campanha ali na média, fez 23 gols e sofreu 18. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. A Inter jogando em casa são 6 vitórias e 2 empates, fez 24 gols em 8 jogos, média de 3 gols por partida, jogando só o ataque, e sofreu 6. A Inter é um time muito forte em casa, já desde a temporada passada que ela meteu 16 vitórias seguidas no campeonato italiano, é uma sequência muito pica, tá? Vamos lá, quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 6 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. A Inter vem de 4 vitórias seguidas contra a Torino, grande retrospecto. A Inter, dos últimos 6 jogos em 5, venceu o primeiro tempo e dos últimos 7 em 6 foi a primeira equipe a marcar. Já o Torino, dos últimos 5 jogos em 4, ambas marcam. O Torino também gosta de vencer o primeiro tempo, dos últimos 5 jogos em 4.
Então vamos lá, para essa partida aqui, Inter jogando em casa, para mim, vitória da Inter, tá? Tá voando, tá, como eu disse para vocês, chegou num patamar muito grande aqui já da temporada e a tendência dela continuar essa sequência de vitórias, principalmente jogando em casa, é muito grande. O outro cenário que dá para explorar em jogos da Inter é o mercado de gols, mais pelo ataque da Inter do que do ataque do adversário. O Inter tem goleado os seus últimos jogos, então dá para explorar também um mais de 1,5 gol e até um mais de 2,5 gols. Placar para mim desse jogo, 4-1 para Inter. 3 horas da tarde indo para o Campeonato Espanhol, tem o jogo do Atlético de Madrid, que vive um péssimo momento, que vai visitar o Granada. Vamos lá, o Atlético vem de 3 derrotas seguidas, já caiu bastante na tabela, a gente vai dar uma olhada. E o Granada, pelo contrário, vem de 4 jogos de invencibilidade, o time que está tentando se levantar na competição. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Atlético já é o 5º colocado com 29 pontos, já saiu da zona aqui da Champions League e está correndo risco até de sair da Europa League, porque o Real Sociedade já está empatado em pontos, aí vem Valência com 28, Barcelona com 27, está complicada a situação do Atlético. E eu tenho o Granada, que com essa sequência aí ficou um pouquinho mais afastado da zona do rebaixamento, abriu 4 pontos, porém a tendência é que essa briga dele até o final da competição seja aqui para fugir do rebaixamento. O Granada em 17 jogos ganhou apenas 4, empatou 7, perdeu 6, fez 21 gols, sofreu 25, é um time ali mais ou menos over. Eu tenho o Atlético de Madrid, que em 17 jogos fez 28 gols e sofreu 20. É um time over. Vamos dar uma olhada agora no histórico. O Atlético vem de 3 vitórias seguidas contra o Granada, 16 jogos de vencibilidade. Então é uma sequência muito grande, né? Um grande favoritismo aqui, uma grande freguesia, vamos dizer. É freguesia mesmo, tem jeito, freguês, Granada. O Granada vem sofrendo gol dos últimos 4 jogos, dos últimos 7 em 5. A gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 7 em 5 também foram ambas marcas. Já o Atlético vem sofrendo gol dos últimos 6 jogos, dos últimos 5 em 4, a gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 5 em 4 também foram ambas marcas. Dito isso, para essa partida aqui, com essa cotação do Atlético, eu gostaria muito de explorar um Atlético empate a 0. É perigoso pelo momento que está vivendo o Atlético, porém, na minha opinião, enfrentando o Granada, que é um time bem mais fraco, é o momento ideal para o Atlético voltar a vencer, virar a chave e tentar ali ficar no pelotão de cima, tá? Pelo menos buscar uma Champions League no ano que vem. O outro mercado que dá para explorar, também é um jogo que dá para explorar, o mercado de gols, porque eu tenho um Atlético que precisa voltar a vencer. Ele vai ter que se expor muito aqui contra o Granada, que é um time bem mais fraco, e pode acabar sendo castigado no contra-ataque, tá? O Granada aí vem num bom momento e se o Atlético vacilar, o Granada vai cravar sim. Então dá para explorar pelo menos um mais de gols e meio. Tá pagando bem, tá, para essa partida aqui. Aí fica a critério de confiança de vocês, se vocês preferem tentar explorar uma levantada do Atlético ou então mercado de gols, não confiando nesse momento que acredita que vai continuar esse momento ruim do Atlético. Placar para mim dessa partida 2-1 com um pouquinho de sofrimento. 4h45 da tarde, voltando para o Campeonato Italiano, temos o jogo do Milan que vai visitar o Empoli. Empoli vem num grande momento, se você olhar são pelo menos 5 jogos de invencibilidade e eu tenho o Milan aqui que também está oscilando bastante, depois que chegou ali ele e o Napoli chegaram no momento que perderam o gás e estão oscilando. Milan vem, inclusive, de uma derrota para o Napoli, de 1-0. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. Milan ainda é o 3º colocado, está empatado com o Napoli, 39 pontos, e já está a 4 pontos da Inter. Se ele quiser almejar pelo menos um título, ele tem que ganhar do Empoli. O problema é que o Empoli está vivendo um grande momento, um time que acabou de subir para a primeira divisão e já está próximo aqui de uma Conference League e uma Europa League. Tá? Então, se ele quiser sonhar, ele também vai ter que se expor contra o Milan. O Milan em 18 jogos perdeu apenas 3, fez 36 gols e sofreu 20, time bastante over. E o Empoli em 18 jogos fez 28 gols e sofreu 30. Apesar de sofrer mais gols do que fazer, é um time muito over também. Vamos dar uma olhada no histórico. Não vou olhar o confronto direto, porque o Empoli estava na 2ª divisão. Empoli vem de 6 jogos de invencibilidade. Dos últimos 7 jogos, em 5 a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 10 em 9 foram ambas marcas. Milan vem de 3 jogos sem vencer. 3 jogos seguidos sofrendo gols. Enfim, para essa partida aqui, por mais que o Milan seja favorito pelo elenco, cara, é um jogo que eu não vou entrar no mercado de resultados nem com um empate. Eu deixo para quem é bastante ousado, porque eu não vou entrar contra esse momento que vive o Empoli, principalmente ele jogando em casa. Eu prefiro ficar aqui no mercado de gols. Tanto o Empoli quanto o Milan são equipes bem over, principalmente nesse caso aqui que o Milan ele vai ter que se expor. Tá jogando fora de casa, tem um time melhor, então ele tem essa obrigação de vencer. E o Milan tem vacilado muito na defesa, justamente quando ele joga com essa obrigação. Tá? Então crava aqui o mais de 1,5 no safe do Mundo Bet. Mas o ambas marcam aqui vem muito, muito quente para essa partida. Placar para mim desse jogo, para mim é joguinho de 1-1
2-1 para o Milan, vou dar uma moral para o Milan, mas eu não entraria no mercado de resultados, porque se o Empoli vencesse esse jogo, não seria surpresa para ninguém, tá? Não seria uma zebra assim, o Milan perdeu para o Empoli. Não, o Empoli está vivendo um grande momento. Outro jogo que eu tenho aqui das 4h45 é o jogo da Napoli contra a Spezia. A Napoli, cara, oscila bastante. Eu não gosto dessa odd aqui para a Napoli. O problema é que o Spezia ele vive um momento horroroso. Se a gente olhar aqui essa race, ele não vencer pelo menos 5 jogos. E se a gente olhar aqui, ele vem de 7 jogos sem vencer, 7 jogos seguidos sofrendo gols. Ele no momento é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Em 18 jogos ele perdeu 11, sofreu 39 gols, é uma média ali de mais de 2 gols por partida que ele sofre. E eu tenho a Napoli, que é segundo colocado, vem de uma grande vitória sobre o Milan. O Napoli estava fazendo péssimas partidas, então uma partida que foi muito importante para ele recobrar a confiança. E jogando em casa ele tem tudo para vencer e vencer bem o Spezia. Cravo a vitória do Napoli. Quiser ficar no mercado de gols, mais de gol e meio aqui é super safe, porque eu tenho a Napoli que provavelmente vai vencer, jogando em casa vai se expor. E eu tenho o Venezia que tem uma defesa horrível, e o Napoli conseguindo fazer o primeiro gol, a tendência de saírem mais, principalmente pro lado da Napoli, é muito grande. Placar para mim desse jogo, 3-0, vou meter essa. Também às 4h45, só que agora indo para a Escócia, temos o jogo do nosso queridíssimo Celtic, que foi campeão final de semana da Copa da Liga da Escócia, uma grande virada, estava no nosso bilhete do Insta e bateu. Falar nisso, você não me tem no Insta, vou deixar o arroba. Quando a gente tem grade boa, eu deixo um bilhete, além de deixar um bilhete aqui, eu deixo um bilhete lá também. Então, segue lá, dá essa força aí pra gente. Bom, vamos lá, para essa partida aqui. O Celtic, se a gente olhar aqui, essa race, vem de uma grande sequência de vitórias. Ele está na perseguição ao Rangers, ele tem 41 pontos, o Rangers já tem 48. São 7 pontos de vantagem, mas assim, como ainda tem bastante campeonato, dá para o Celtic chegar. Só que para ele poder chegar, ele tem que fazer a parte dele. Então aí vai pegar o St. Mirren, que é apenas o 9º colocado, em 18 jogos, ganhou apenas 3, empatou 9 e perdeu 6, fez 8 gols, sofreu 29, é um time bem over. E o Celtic também, em 18 jogos, fez 39 gols, sofreu 11. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 6 jogos, em todos os 6, a gente teve pelo menos 3 gols. O St. Mirren vem de 9 jogos sem vencer. E o Celtic vem de 7 vitórias seguidas. Dos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. Então, para essa partida aqui, eu cravo a vitória do Celtic. Ele tem um time melhor, tem tudo para vencer e manter essa sequência de vitórias, tá? Mesmo fora de casa, acredito que é um jogo que ele deva vencer com tranquilidade. O que poderia atrapalhar é porque assim, o Celtic ele acabou de ser campeão da Copa. Então, pode ser ali que dê um descanso para alguns jogadores, vai com um time misto, né? Um time mais ou menos ali, porque até porque vai enfrentar um adversário bem mais fraco. Isso poderia tornar essa partida difícil. Tá bom? Então, aconselho a vocês tentar dar uma olhada na escalação dessa partida. Mas, para mim, ainda que o Celtic vá com um time misto, é um time muito superior ao St. Mirren. Como ele ainda tem chance de ser campeão, tá na briga contra o Rangers. O Rangers, que foi campeão temporada passada, tirou a hegemonia do Celtic. O Celtic tá mordido sim, acredito que ele não vai dar mole, não. Placar para mim desse jogo, 3-1 pro Celtic. Às 4h45 da tarde, eu tenho os jogos da FA Cup, que é a Copa da Inglaterra. O que me preocupa nesses jogos aqui são os elencos que os times vão jogar. Como é quartas de final, tem uma grande chance dos times colocarem realmente seus titulares. O problema é que isso não é óbvio, pode parecer, mas isso não é. Isso a gente só tem realmente acesso bem perto no dia do jogo mesmo, às vezes 1 hora antes só quando a gente vê a escalação. Porque a tendência, cara, é que esses times eles poupem jogadores nesses jogos de Copa, eles não dão muita importância assim, só nas fases finais ali, semifinal, final, talvez quartas de final também. Aí realmente eu não sei falar para vocês. Como essa cotação aqui do Liverpool está em torno de 1,60, eu acredito que o Liverpool deva ir pelo menos com a maioria dos titulares. O problema é que o Liverpool já tropeçou no meio de semana, viu o Manchester City abrir pontos de vantagem, aí tem que ver que tipo de atenção ele vai dar aqui. Se o Liverpool for com os titulares, se você conseguir essa informação antes de fazer uma entrada, para mim é jogo para o Liverpool vencer, mas nessa cotação até exploraria o Liverpool com empate anula. Mas o safe desse jogo, independente da escalação que sair, é buscar o mercado de gols, até porque essas partidas são únicas. Tá, então, saindo um gol, a tendência desse jogo ficar aberto é muito grande, porque a equipe que perder ela vai acabar sendo eliminada. Então, são jogos bons para gols. Tá? Tanto, o único jogo que me preocupa, apesar do Brentford ser um time over, é o jogo do Chelsea, porque provavelmente o Lukaku ainda não vai jogar, nem o Werner. E o Chelsea jogando sem atacante está mostrando pra gente que é um pistoleiro sem dedo. É um time que fica ali muito no ataque, só que perde 350 gols, fica dependendo de um pênalti ali pro Jorginho bater. Isso acaba me desanimando muito, porque se o Brentford tiver uma atitude de ficar se defendendo, esperar só a boa, pode até ser um jogo de 0-0.
Tá? É um jogo que eu só exploraria gols depois de sair o primeiro. Se o Chelsea conseguir fazer um gol, o Brentford é um time kamikaze, vai para ataque e foda-se, aí pode ser um jogo bom para buscar gols. Agora, antes de sair o primeiro, toma cuidado que o Chelsea sem atacante é foda. A não ser que, você viu lá, o Lukaku vai jogar, vão tentar forçar ele ali para entrar titular, aí pode valer a pena. Esse jogo aqui do Tottenham contra o West Ham também, jogo bom para gols, em caso das equipes irem titulares, tá? Se o Tottenham for com o Kane, com o Son, que para mim é o certo, até porque o Tottenham não ganha título nenhum e não vai ganhar o título inglês, então é muito importante aqui o Tottenham botar o time titular e avançar para a semifinal. Então, diante disso, diante do fato do Tottenham ser um time muito over, eu exploro também o mais de gol e meio. O West Ham é um time over, né, só que está 3 jogos sem marcar gols. Acredito que nesse jogo da Copa aqui, a gente tem tendência a ver um jogo aberto, principalmente como eu disse, são partidas únicas, saindo um gol, a tendência de saírem outros gols é muito grande. Só que, para ser bem sincero com vocês, pré-live, eu só exploraria esse jogo do Liverpool contra o Leicester, tá? Esses outros dois eu esperaria sair um gol antes de fazer entradas. Então, placar aí, para mim esse jogo do Liverpool aqui vai ser 3-1 pro Liverpool. 5 horas da tarde, pelo Campeonato Francês, eu tenho um jogo do PSG. Nosso queridíssimo PSG é um time que não joga nada, mas vence, e vence sempre com emoção, que vai visitar o Lorient ou Lorient. É o seguinte, tropa, olha só como tá a fase do PSG. Ele vai enfrentar um adversário que vem de pelo menos 5 derrotas seguidas. Uma péssima campanha, na verdade, um péssimo momento que eu ia dizer. E olha essa cotação do PSG, 1,40. Eu considero essa odd aqui, cara, tá alta pro adversário que o PSG vai enfrentar. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. PSG, com 18 jogos, tem 14 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Fez 38 gols em 18 jogos, sofreu 16 e vai enfrentar simplesmente o vice-lanterna, que em 18 jogos venceu 3, empatou 6, perdeu 9, fez apenas 14 gols em 18 jogos e sofreu 30. Vamos dar uma olhada agora no histórico. O Lorient vem de 8 jogos de derrotas consecutivas, 12 jogos sem vencer, 12 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 6 jogos em 5, a gente teve menos que 3 gols, até porque é uma equipe que faz pouco gol, tem um ataque muito fraco, então a tendência é da gente não ter muito gols, a não ser que ele leve goleada. Dos últimos 6 jogos, em todos os 6, foi a primeira equipe a sofrer. Eu tenho o PSG que vem de 3 vitórias seguidas, 6 jogos de invencibilidade. Então vamos lá, tropa, para esta partida é o seguinte, sendo bem sincero com vocês, é uma odd que me agrada, tá bom? Essa odd aqui tá alta, acredito que seja porque o Mbappé ele tá suspenso. O Neymar ele tá machucado, né? Ultimamente, né? Infelizmente também o Neymar ele tem ficado mais parado do que ele tem jogado. Torço pro Neymar, sair dessa situação aí de lesão atrás de lesão, muito ruim isso, principalmente ele que joga pra caramba e a gente depende dele, da Copa do Mundo. Então o PSG é um time que vai depender do Messi, vai depender de Messi, de Maria e provavelmente vai jogar o Icardi aqui, por isso que essa odd está alta, mas ainda assim eu considero ela bastante alta pelo momento que o Lorient está vivendo, tá? 8 derrotas seguidas não é pouca coisa não, tropa, é muita coisa, ainda mais enfrentando o PSG. Então, para mim, eu cravo a vitória do PSG. E vou falar para vocês, é um tipo de jogo que ainda que o PSG não vença amanhã, eu fico bem tranquilo, porque para mim essa odd de 1,40 tá boa para pegar essa vitória aqui, tá? Principalmente explorando o momento que vive o Lorient. O PSG não joga bem, mas normalmente ele vence. O outro mercado dá para explorar, o mercado de gols, principalmente depois de sair o primeiro gol. Caso o PSG faça um gol, o Lorient ele vai ter que ir para frente igual maluco, porque ele está numa situação horrível e a derrota ela é péssima para ele e a tendência de ele levar mais gols é muito grande, até porque é um time que sofre bastante gols contra um ataque muito forte do PSG. Placar para mim desse jogo, vou cravar um 3-1 pro PSG, um 4-1, vai depender muito da exposição. Se o PSG conseguir fazer um gol cedo e o Lorient se abrir muito, pode ser até um jogo o PSG golear. Mesmo sem Neymar, mesmo sem Mbappé, o time do PSG ele é muito forte, tá? Com os jogadores que tem. Mas eu gosto dessa vitória aqui. Para mim é o melhor mercado. Mas quem quer ficar no mercado de gols, mais de 2 gols e meio aqui, vem quente pra caramba. E pra gente fechar o nosso dia, às 5h30 da tarde, eu tenho o jogo do Real Madrid, time safado que acabou com o nosso bilhete domingo, não conseguiu fazer um gol no Cádiz, que vai visitar o Atlético de Bilbao. Só que antes, tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites? Se inscreva no canal, puder deixar um like, deixar um comentário, isso ajuda muito o YouTube a divulgar o canal, a divulgar o vídeo, então conto muito com a sua ajuda, tá? Só tô lembrando você porque eu sei que você esqueceu. Então senta o dedo aí no joinha, dá essa moral pra gente, porque é isso que faz o canal crescer e eu conto muito com a ajuda de vocês. Vamos lá pra essa partida. Tropa, é uma partida perigosa. Ó, a gente teve 2 atualizações do SofaScore hoje, hein? Quem foi nesse back aí, nesse over 1,5? Vamos lá. É uma partida perigosa, porque o Atlético Bilbao ele sempre faz jogo difícil
com o Real Madrid. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. Real Madrid é o líder com 40 pontos, Sevilha joga hoje, então se o Sevilha ganhar do Barcelona, vai botar uma pressão para o Real Madrid nesse jogo, porque vai encurtar essa diferença para 3 pontos. Eu tenho o Atlético de Bilbao, que tem 24 pontos, tem uma chance remota de buscar aqui uma competição europeia, mas acredito que ele não vai ter força para chegar aqui em cima. O Real Madrid em 18 jogos fez 39 gols e sofreu 15, é um time bem over, e o Atlético de Bilbao já é um time under, em 18 jogos fez 16 gols e sofreu 14, e detalhe que o último jogo dele foi 3-2, então imagina como estava antes, né? Tava em 17 jogos, tinha 13 gols e tinha sofrido 12, é um time que faz pouco gol e leva pouco gol também. O que eu tenho de interessante aqui no histórico? É o que eu esperava já, o Atlético Bilbao dos últimos 9 jogos em 7, a gente teve menos que 3 gols, até porque é um time under, e eu tenho o Real Madrid que vem de 14 jogos de invencibilidade, ele vinha com 10 vitórias seguidas, antes de empatar com o Cádiz, mas pelo menos manteve a sua sequência de invencibilidade. 5 jogos sem sofrer gols, dos últimos 5, em todos os 5 a gente teve menos que 3 gols. Até se você olhar aqui, ó, os 2 últimos jogos entre Real Madrid e o Atlético de Bilbao foram 1-0. Então vamos lá, para essa partida aqui é o seguinte, eu estou fora do mercado de gols, é um mercado que eu só exploraria depois que saísse o primeiro gol. Por exemplo, o Real Madrid abrindo 1-0, aí a tendência da gente ter mais gols é grande, porque o Atlético de Bilbao teria que se lançar e o Real Madrid é um time forte para explorar o contra-ataque rápido ali, principalmente com o Vinícius Júnior. E também se o Atlético fizesse um gol, aí o Real Madrid, que está ali lutando pela liderança, que ia se expor de uma forma muito grande. Um cenário pré-live aqui que eu deixo para os ousados, né? Porque os gols eu só exploraria no ao vivo. Pré-live dá para explorar um dupla chance para o Real Madrid. Por mais que esse jogo seja fora de casa, cara, o Real Madrid está muito bem nessa temporada. Ah, não ganhou do Cádiz. Pô, irmão, faz parte, né? O time também não vai ganhar todas. Vem de 10 vitórias seguidas e amassou o Cádiz até o fim, só que a bola não quis entrar. Isso faz muito parte do futebol. O Atlético de Bilbao, ele vem de uma vitória de virada, uma grande vitória, por sinal, em cima do Betis, só que antes ele vinha de 8 jogos sem vencer, tá bom? O Atlético de Bilbao não tá um time forte essa temporada, não tá um time tão bom. Só que é aquele time que faz sempre jogo duro, então, para quem é ousado, não deixa de ir com empate com dupla chance. Eu até acredito que o Real não vai perder esse jogo aqui, no máximo empatar, porém se o Real perdesse também não seria uma zebra assim muito grande. Placar para mim desse jogo, 2-1 pro Real, 3-1 pro Real. Acredito que se sair um gol no primeiro tempo, a tendência dessa partida abrir é muito grande, beleza? A gente fechou os nossos jogos, mais ou menos. Tem os jogos aqui, esses jogos que eu deixo para o final são sempre jogos mais perigosos, tá? É o seguinte, esse jogo aqui tem muita cara de gol, muito cheiro de gol. Esse jogo do Sassuolo contra o Bolonha, o Sassuolo tem feito partidas, só partida maluca. Quer ver, ó? 2-2, 2-1, 2-2, 2-2, 3-1, 2-2, 3-2, deixa eu ver se aparece, tá aparecendo. 2-1. Cara, o Sassuolo é um time muito, muito over. Dos últimos 10 jogos, em todos os 10, a gente teve pelo menos 3 gols. E o Bolonha é um time que em 18 jogos sofreu 31 gols. Então, esse jogo aqui tem muito cheiro de gol, tá bom? Então, quem quiser explorar, para mim, a odd altíssima aqui é mais de 2 gols e meio. É mais de gol e meio safe? É, mas se eu fosse entrar nesse jogo, ia entrar para matar já, 2,5. Outro jogo também na Itália, a Itália está muito bom essa temporada, normalmente ela é boa, mas essa temporada ela está até demais para o mercado de gols. Elas, Verona e Fiorentina. Olha aqui os últimos jogos da Fiorentina. 2-2, 2-1, 4-0, 3-2, 3-1, 2-1, 4-3. Teve um joguinho aqui de 1-0 contra a Juve, mas depois teve um outro 3-0 aqui contra o Spezia. E o Verona? Teve esse aqui 1-0, né? Só que esse jogo eu fiquei de fora porque o Torino realmente é under, mas aqui eu tive um 4-3, 2-1, 4-3, 3-1, 2-1, 1-1, 2-1, 1-1 e teve um outro 1-0 aqui. Então, uma partida também que tem cheiro de gols, ainda mais que a Fiorentina está aqui no pelotão de cima, brigando por uma competição. Então, a tendência da gente ver gols é muito grande. Só que esse jogo aqui, especificamente, eu só entraria depois que saísse o primeiro gol, tá? Outro jogo eu tenho aqui do Ajax, só que eu não tenho odd. O Ajax, que veio de uma grande vitória contra o Feyenoord, está nessa luta aqui contra o PSV. Vai enfrentar um Fortuna, que é um time muito mais fraco. É um jogo que eu exploraria a vitória no primeiro tempo. Só que até a vitória no primeiro tempo está com uma odd muito baixa. Então, é um jogo que eu deixaria selecionado. O Ajax começou em cima, essa odd do primeiro tempo começou a subir. Vale a pena. Outro mercado vale a pena também, mercado de goleada. A tendência do Ajax fazer mais de 3 gols nessa partida aqui é muito, muito grande. Beleza? E um outro jogo aqui, para a gente fechar de vez o dia, é esse jogo aqui do Shandong, que é um time que a gente gosta muito, o melhor time chinês na atualidade. Todos sentindo essa cotação aqui muito alta, tá? Como a gente está tendo muito jogo seguido do campeonato chinês, provavelmente ele vai com um time misto aqui para enfrentar o Shanchung, que é o time mais fraco. Shanchung é estranho de falar. Então é o seguinte, cara, fica ligado nesse jogo aqui, por mais que ele seja bem favorito, quiser entrar, pré-live entra com empate, mas pode ser um jogo bom para explorar a vitória no ao vivo. Só que eu tô receoso
dessa escalação aqui o Shandong com um time bem mistão mesmo, até porque fez uma partida contra o Shanghai, né, que é o adversário principal dele nesse final de semana. Então é cuidado com esse jogo, mas é bem favorito também. Eu preferia não comentar nos jogos que eu tenho mais confiança, justamente por causa da escalação, beleza? Bom, tropa, agora sim, fechamos nossos jogos de quarta-feira. O vídeo acabou ficando longo porque a gente tem uma grade bastante cheia e não tem jeito, tá? Por mais que muita gente gosta de vídeo curto, eu sempre vou tentar trazer todas as oportunidades do mercado que eu encontrar valor, eu vou trazer para vocês, tá? Essas análises que eu faço, cara, não tenho trabalho nenhum em fazer isso, por isso não me importo de ficar aqui meia hora, 40 minutos falando de um vídeo, porque são análises que eu já faço para mim, né? Na verdade, eu já fazia antes e o que eu tenho feito agora é compartilhar com vocês. Eu sei que eu ajudo bastante pessoas, principalmente tem gente que já faz a sua análise, aí depois vem ver a minha e as análises que batem, elas têm que ter mais confiança para fazer os jogos. Às vezes eu evito fazer vocês entrarem furada, vou errar bastante vezes também, não vai ter jeito, até porque é futebol, a gente tem dia muito bom, tem dia muito ruim também, só que eu sou muito grato a todo mundo que me apoia, tanto no dia bom quanto no dia ruim. Eu sei que se eu abrir meus comentários de quem, como, por exemplo, entrou no canal do jogo de ontem, que deu praticamente tudo errado, vai ter muita gente me xingando, muita gente criticando, falando que o canal é merda, não sei o que, mas isso faz parte, não dá para agradar todo mundo, mas eu sou muito feliz pelas pessoas que me apoiam, pessoas que eu vejo o rostinho ali no comentário, ou então lá no direct no Instagram. Eu me sinto até muito próximo de vocês, de estar sempre vendo ali as mesmas pessoas dando apoio. Muito obrigado mesmo de coração. Então é isso, tamo junto, muita fé, bora pra cima! Bom, tropa, para amanhã deixei pra gente uma duplinha de vitórias secas. Vou dar mais uma chance para vitória seca. Vamos ver se a gente não vai se decepcionar. Primeiro jogo, cravei a vitória do PSG contra o Lohan. Mesmo desfalcado do Neymar e do Mbappé, com o Messi ali companhia é suficiente para conseguir vencer o Lohan, que vem de 8 derrotas seguidas. Um time que vem com uma grande sequência sem vencer também. E para a gente fechar o nosso bilhete, cravei a vitória seca da Inter de Milão. Tá jogando em casa, um excelente mandante, vai pegar o Torino. A tendência desse jogo é a Inter amassar a partida. Mas a gente é humilde e vai ficar aqui só na vitória seca. Essa nossa dupla deu total de 1,87 de odd. Sempre bom para dobrar o nosso investimento. O próximo disso e tamo junto, muita fé, pra cima!